3h36 de volta aqui com o Bandeirantes Acontece. Olha só, uma pesquisa inédita da Fintech de Proteção Financeira Digital, Silverguard, aponta que 4 em cada 10 brasileiros já sofreram tentativas de golpe com o Pix. E os brasileiros com mais de 60 anos são os que mais perdem dinheiro, com um prejuízo estimado aí em R$ 5.400 em média por golpe. O prejuízo entre os jovens é de cerca de R$ 680. E 9 em cada 10 vítimas não tiveram o dinheiro de volta, sendo que um terço nem tentou reaver o valor. De acordo com o Banco Central, as transações envolvendo o Pix mais que dobraram, né? Saindo de 1,4 bilhão em dezembro de 2021 para 3 bilhões em dezembro do ano passado, em 2022. Por isso que a gente convidou, não é agora, para esse bate-papo aqui no Bandeirantes Acontece, o advogado especializado no direito do consumidor, advogado e sócio do PG Advogados, o Douglas Silva, para comentar sobre não só essa pesquisa, mas também para nos ajudar, não é? Como que a gente pode, né, Lupato, a evitar esses golpes. Muito boa tarde para você, hein, doutor? Como vai? Obrigado, viu? Vitor, é um prazer falar aqui com vocês e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Doutor, quais são os principais riscos de uma fraude como essa, né, associados aí ao Pix, que veio mesmo para facilitar a nossa vida? Você sabe que outro dia eu precisei receber um pagamento e me deram dinheiro. Eu não sabia nem onde colocar o dinheiro, né? Porque eu tô tão acostumado agora ou com o cartão ou com o Pix e quase que não uso mais o dinheiro em cash, em espécie, né? Então quais são os principais riscos de fraude associados ao Pix que os consumidores devem ficar atentos, cientes, hein? Bem, são vários os riscos envolvidos, né? O principal deles está relacionado, de fato, né, ao consumidor, né, ter ali um prejuízo financeiro imediato, né, por conta de transações ali nas quais ele não desejava fazer, né, ou fazer transações para pessoas estranhas, né, por conta aí das modalidades de golpe envolvido. Então é importantíssimo que o consumidor, né, ele adote algumas medidas de segurança, que ele proteja, né, as suas chaves de Pix, né, que ele tome cuidado, né, com o compartilhamento, né, de informações pessoais, sobretudo com pessoas desconhecidas, né, que ele verifique cuidadosamente, né, no momento de fazer uma transação, que o destinatário é aquele que ele pretendia. Né, quando ele vai fazer uma transação aí em meio eletrônico, é importantíssimo que ele, né, tenha certeza que ele está fazendo a aquisição de um fornecedor real, né, e tomar outros cuidados também com relação ali ao seu equipamento, né, para que ele não seja ali invadido por vírus, ou algum tipo de mecanismo que busque ali a captação de seus dados para fins de fraude. Era sobre isso que eu queria perguntar, viu, doutor? Boa tarde para o senhor, primeiro. O Pix está virando assim, talvez em algum tempo vai virar a principal forma de pagamento aqui no país. Inclusive foi divulgado hoje pelo Banco Central que no dia 6, na quarta-feira, 6 de setembro, o Pix bateu um novo recorde. Foram 152.700.000 reais de transações feitas por essa ferramenta em um único dia. É muito dinheiro mesmo. Mas mesmo assim, eu ainda vejo, doutor, muita gente com medo. Meu pai, por exemplo, até hoje não tem Pix. Você acredita, ô Danilo? E eu, assim como você disse, sou uma pessoa que dinheiro vivo mesmo assim, eu quase nunca tenho em mãos. Para quem ainda tem esse receio, além dessas dicas que o senhor acabou de dar, o que dá para fazer? Dá para se proteger? Quando a gente fala em rede social, por exemplo, tem aquela história da dupla autenticação que você pode fazer. No Pix, dá para fazer algo parecido? Dá para fazer. Aqui nós temos basicamente dois meios de proteção, né? Um é relacionado a mecanismos de comportamento, né? Comportamentos que o consumidor tem que ter nesse atual cenário de digitalização das relações,
e outro de ordem técnica. Né? De ordem técnica, o que ele pode fazer? Ele pode instalar, por exemplo, um antivírus no seu equipamento, inclusive celular, para que proteja, pelo menos, de algumas tentativas de golpe. Agora, o que a gente verifica é que existe, na verdade, uma necessidade de adoção de mecanismos, né, de ações preventivas desse consumidor. Né? Então, grande parte dessas ações são realmente comportamentais. Então, ele fica atento, né, com relação com quem que ele se comunica. Então, por exemplo, muitas dessas obtenções de dados, né, são feitas por meio de links que são enviados, por exemplo, pelo WhatsApp e outras redes sociais. Então, quando ele clica num link no qual ele não tem certeza da origem, né, ele acaba se pondo em risco. Né? Além disso, ele tem que tomar cuidado, por exemplo, quando existem esses contatos de pedido de depósito, enfim, aquelas tentativas de golpe por meio, né, de me faça um depósito que aqui é o seu familiar. Né? É muito comum, né, para idosos, por exemplo. Esse tipo de golpe é importante que o consumidor, né, quando ele receba um pedido dessa natureza, né, que ele faça contato com aquele que seja o destinatário, né, do depósito a ser realizado, para que ele confirme realmente que houve aquele pedido, né, e que ele está fazendo a transferência, né, para a pessoa correta. Né, e isso ocorre também no momento de dar ok numa transação, porque ainda que ele presuma que esteja fazendo, né, para uma determinada pessoa ou determinada empresa um pagamento, é importante que ele confira ali no momento final de concluir a operação quem que é de fato o destinatário daquele valor, porque é comum que haja, haja divergências no nome da pessoa, do CPF, enfim, ou até mesmo na chave utilizada. Todos esses mecanismos, eles são mais comportamentais do consumidor, né? Então ele precisa mudar esse comportamento, ele precisa tomar cuidado com a senha que ele utiliza, sobretudo repetir senha, né, para esse tipo de operação, né? Então não utilizar uma senha que seja de fácil acesso, né, ou uma senha repetida para operações bancárias, por exemplo. Todos esses mecanismos, né, auxiliam a evitar as fraudes. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o advogado Douglas Silva, sócio do PG Advogados, especialista em direito do consumidor, ajudando a gente a entender um pouquinho dos cuidados, como se proteger com os golpes envolvendo o Pix, né? O doutor já passou aqui algumas dicas importantes, né? Falando da segurança do próprio telefone celular, das senhas, né? Agora eu queria perguntar o seguinte, doutor, acontece muito, e isso é até notícia na imprensa, né? De que uma empresa fez um pagamento milionário para uma pessoa e era um pagamento indevido, né? Porque tinha algum número ali no CPF, algum dígito, e que foi um Pix errado, para uma pessoa errada, não é? E isso já foi até julgado, né? Agora, acontece também muito de cancelar, de você conseguir cancelar o Pix. Tanto é que numa conveniência, aqui mesmo na Band, dentro tem uma conveniência, e antes eles aceitavam pagamento via Pix, eles colocavam ali o número deles, do CNPJ, você fazia o pagamento via Pix e só apresentava ali o comprovante. E depois de um tempo eles começaram a adotar o pagamento via QR Code, né? Aquele código que você escaneia. E eu perguntei o motivo. Perguntei para a dona da conveniência por que eles trocaram. Antes era só o CNPJ que era exposto e agora era o QR Code. Ela falou que podia cancelar, que haviam muitas pessoas que estavam cancelando ali o pagamento. Olha só que sacanagem, não é? Então, de que forma também as pessoas que recebem o Pix, o pequeno empresário, uma pessoa que tem ali o seu negócio, né, um médico, enfim, qualquer pessoa que recebe o Pix, como ela pode se proteger também, se há a possibilidade agora de cancelar, hein? Essa possibilidade de cancelamento, ela é muito restrita. Então, a possibilidade de cancelamento, né, existe um mecanismo, né, que foi disponibilizado pelo Bacen para cancelamento ainda no final de 2021, né, que se chama MED, que é um mecanismo especial de devolução. Agora, esse mecanismo de cancelamento, ele é destinado apenas para os casos de fraude.
Né? Então, se você fez uma transação e você suspeita, né, identifica após ali realizar uma compra, por exemplo, na internet, verifica que aquele fornecedor ele está utilizando ali de uma página falsa, aí você consegue utilizar desse mecanismo, desde que você seja rápido, você precisa acionar o seu banco de forma bem rápida, para que ele, né, informe o banco que irá receber o Pix, né, de que há suspeita naquela transação, e aí eles vão segurar, né, aquele valor para avaliar se há ou não fraude. Então, para essa hipótese, é possível realizar o cancelamento. Agora, se você fizer, por exemplo, uma transferência equivocada, você não consegue transferir. Você não consegue cancelar aquela transferência. Agora, o que ocorre é que alguns comerciantes passaram a utilizar o QR Code como uma medida de segurança para garantir que ele vá receber o valor. Por quê? Porque era comum a fraude, né, do usuário, né, do cliente em face do comerciante. Então, ele simulava ali uma transação, né, e ele apresentava um comprovante falso de que fez o Pix. Como o fornecedor ali no caixa ele não tem condições de monitorar em tempo real toda a entrada de dinheiro, então, por vezes, ele dava como pago uma transação e aquela transação era fraudulenta. Então, era uma fraude, né, do usuário com o fornecedor. E quando ele usa o QR Code, né, ele consegue fazer aquela validação imediata do pagamento. Então, ele tem mais segurança. E também, se você pensar que se ele ficasse com, né, o aplicativo do banco aberto, em tempo real, ele também correria ali um risco, inclusive de uma abordagem, de um assalto ou algo do gênero. Então, ele ficaria muito vulnerável. Então, essa utilização provavelmente não seja só para cancelar, não seja para cancelar a transação, mas seja para garantir que ele vai receber o valor. Então, bom, eu sei que o Lupato tem mais uma pergunta aqui, doutor, mas só para então esclarecer, porque essa é uma informação importante. Então, para se prevenir mesmo de golpes ou de cancelamentos, o mais seguro, o mais garantido, então agora é adotar, para receber o seu Pix, quem tem ali um negócio, é adotar então o pagamento via QR Code, é isso? Isso, para quem vai receber, né, é aconselhável utilizar dessa forma, melhor do que fazer a transferência imediata e mostrar a tela do celular, que ele não vai conseguir conferir. E agora, para quem paga, né, sempre tomar cuidado de que no momento que ele vai validar também o QR Code, que é aquele QR Code que ele está validando, de fato, está indo para o destinatário que ele assim deseja. Alguns casos, inclusive enigmáticos aqui no Brasil, de erros no Pix, né? Uma vez um jovem mandou quase R$ 1.100 para um jogador de futebol, para o Neilton, revelado pelo Santos, e o Neilton, na época, jogava no Curitiba, hoje está no Criciúma, e aí o Neilton teve que publicar nas redes sociais, tipo, ó, eu recebi esse Pix, eu não sei de quem é, se alguém puder me ajudar. E tem um outro, Danilo, já pensou se acordar um belo dia com R$ 1.897.000 na sua conta? Opa, deixa eu passar o meu aqui, é 377. Aconteceu isso. E sabe quem que fez esse Pix errado? Quem? O Flamengo. O Flamengo vendeu um jogador para o Wolverhampton da Inglaterra e o próprio jogador tinha uma pequena porcentagem do passe. E aí, o Flamengo precisava pagar uma parte do valor da transferência para o jogador. Só que o nome do jogador é João Gomes, um nome comum. O Flamengo errou um dígito e caiu em outro João Gomes. Aí teve que entrar com uma ação judicial, foi muito mais difícil, muito mais complicado. É toda uma burocracia. Então, como o doutor já disse, a gente precisa estar sempre muito atento a conferir os dados e sempre, por exemplo, mandar o comprovante para que a pessoa também possa receber. Tem até ouvinte nosso falando que já tomou prejuízo porque não percebeu, né? Mandou o comprovante para ele tinha vendido um produto para o cliente acabou fazendo esse Pix errado, ele não conferiu direito. Vai também, doutor, da parte de quem recebe muitas vezes, né? Tem que prestar atenção nesse sentido. Sim, porque esse exemplo que você deu do Flamengo é interessante porque aquele que faz um Pix para a pessoa errou o destinatário, erro,
ele não vai conseguir utilizar essa mesma ferramenta. Esse MED, essa ferramenta de pedido de cancelamento, ele não vai conseguir utilizar porque ela vai ser destinada apenas para fraude. Então, as pessoas devem realmente tomar muito cuidado com para quem vai ser destinado o valor, né? E tomar o cuidado no aceite final. Você sabe que o Danilo falava sobre o QR Code na maquininha do cartão já, né, Danilo? Que você viu essa forma de pagamento? Porque Sim, na própria maquininha. Exatamente. Porque alguns lugares deixam já um QR Code pré-fixado, você já viu? Já. Na parede, assim, tem um QR Code, você pode ir lá ler e pagar pelo Pix. Mas eu já vi também algumas maquininhas de cartão que fazem isso. E como a gente está falando da empresa, queria perguntar pro Douglas sobre como que as empresas podem contribuir para esse lado também, né? A gente fala muito do prejuízo, da fraude, do calote, do lado de cá. E do lado de lá, para a empresa, tem o que fazer? Não, tem o que fazer. As empresas, elas têm um papel fundamental nesse processo, sobretudo os bancos que acabam intermediando as transações. Então, grande parte desses golpes, quando o consumidor não consegue resolver de forma administrativa, ele acaba levando ali para o Poder Judiciário. E aí existem decisões muito variadas. Agora, um posicionamento que costuma ser favorável ao consumidor é quando se identifica que aquele perfil de transação está muito diferente do perfil de transação realizado por aquele consumidor em específico. Então, aqui vou pegar um exemplo, né? Imagina que o seu José, que ele recebe ali ele é um aposentado, ele costuma fazer transações pequenas. Aí o banco tem aquele histórico, pequenas transações. Aí, de repente, ele começa a dilapidar todo o valor que ele tem na conta de uma vez. Esse tipo de conduta, os bancos conseguem, muitas vezes, mapear. Então, o que é indicado? É indicado que as instituições financeiras, se deparando com transações que fujam do perfil daquele cliente, que ele faça aquele ativo em tempo real para confirmar realmente que aquela transação está sendo feita de forma voluntária. Isso é uma forma de prevenir. O Banco Central, ele tem alterado, ele fez uma resolução recentemente, e ele vai compartilhar mais informações com os bancos, para que os bancos, no momento da troca de informações e da verificação dessa análise comportamental, essa análise de risco, eles têm um banco de dados um pouco mais extenso do que tem hoje. Então, hoje, eles têm ali um período curto, para verificar qual é o comportamento daquele cliente, e ele vai ter um período mais extenso, de 5 anos, né? Nós não temos ainda 5 anos de Pix, mas ele vai ter assim, uma base de dados um pouco maior para que ele faça esse controle. E do lado do consumidor, assim que ele deparar com uma transação suspeita, é importante que ele faça esse contato imediato com o seu banco. Acho que antes mesmo de fazer um boletim de ocorrência, ele deve fazer contato com a instituição financeira na qual ele tem conta para que tente bloquear aquela transação, porque se o banco destinatário se os bancos se comunicarem de forma célere, aquele valor pode ficar bloqueado, então eventualmente ele pode reaver aquele valor sem ter que procurar o judiciário. Incrível, né? Quando a gente fala sobre esse assunto, que movimenta mesmo aqui os nossos ouvintes, porque o Pix houve realmente uma explosão no número de usuários, a movimentação também de dinheiro, né? O pessoal aqui no nosso chat do YouTube, a Elisete Elisa diz que prefere usar o QR Code. O Marcos Lima, eu usava esse tipo de QR Code na parede, mas ninguém gostava de ficar escaneando. Já o Fábio Yuko disse que acho que na própria maquininha do cartão já dá para sair o QR Code com o valor da venda. O cliente não necessariamente precisa digitar o valor, não é? Agora no nosso WhatsApp também tem mais ouvintes aqui repercutindo o assunto. O Cláudio Ben Johnson trouxe uma série de prints de telas de reportagens
do Brasil Urgente aqui da Band, do José Luiz da Atena, que aponta, né, que os golpes se tornaram, né, ainda mais perigosos por conta do Pix, com essa instantaneidade, não é? E que acabou substituindo as saidinhas de banco pelo Pix. Aqui é a opinião do nosso ouvinte, não é? Outro aqui mandou mensagem pra gente, deixa eu ver se eu acho, é o final de telefone 1786, não deixou o nome dele aqui, mas ele disse assim: meu caro, boa tarde, o cancelamento que a empresa lhe disse é quando a empresa faz a simulação, não houve cancelamento, é uma simulação, o Pix não tem como cancelar, né, doutor? Não, na verdade ele tem como cancelar. Ele tem como cancelar. Ele tem como cancelar. Ele não vai cancelar o próprio usuário diretamente. Então eu não tenho como mandar dar um ok e posteriormente, depois de 10 minutos, eu cancelar, né, ou instantaneamente, né? Fui no seu estabelecimento, passei o QR Code, né, deu ok, virei as costas, peguei o celular e cancelei. Isso não vai ocorrer, né, até por conta da segurança, né, a segurança das transações de confiança, né, a ideia é que haja confiança naquele mecanismo. Agora, se houver fraude, e aí isso é importante, porque de forma geral, né, acho que até a pesquisa que você mencionou, ela aponta que grande parte dos clientes desconhecem o mecanismo de cancelamento, né, que é o MED. Então, se houver fraude, né, ele pode sim acionar o seu banco, né? Então é importante que ele acione o seu banco e aí ele precisa acionar de forma remota, via aplicativo, via telefone, para, né, informar que aquela transação é fraudulenta e o seu banco, ele vai entrar em contato com a outra instituição financeira. Se o valor se tiver crédito naquela conta, ele vai bloquear o valor até o limite da transação que você está reputando como fraudulenta. Então, se ele conseguir aquele valor, foi integral, né, ele vai fazer a análise, verificar se há realmente fraude, e aí, se ele entender que há fraude, o banco ele tem um prazo ali, de até 7 dias para fazer essa devolução, né, para a sua conta, ou, eventualmente, o que é mais comum, porque as pessoas também acabam demorando um pouco em identificar e acionar o mecanismo, eventualmente ali a pessoa que faz a fraude, ela já fez alguma movimentação. Então, eventualmente, em alguns casos, é possível fazer a captação parcial desse valor. Então, por exemplo, é fraude R$10.000. Se você achou R$5.000, ele vai bloquear aqueles R$5.000 e identificou que é fraude, ele vai fazer a transferência para a sua conta. Se houver entrada de novos valores, ele faz ali aquele controle durante 30 dias, né, para tentar saldar aquela conta, aquela transação que foi tida como fraudulenta. Olha, o Lupato tem mais uma aqui, doutor, mas só para não perder, porque tem muitos ouvintes mesmo participando aqui da nossa programação. Pelo nosso WhatsApp, o Alexandre Galvão, da Zona Sul, ele pergunta se tem como saber de quem, de onde veio, ter toda a movimentação ali no Pix, né? Porque uma transação com dinheiro efetivo, a gente não sabe, não é? O destino, né? A movimentação é difícil rastrear, mas com o Pix, o Alexandre Galvão quer saber, então, se a gente consegue saber direitinho para quem que está indo esse dinheiro e acompanhar toda a movimentação, mesmo usando os tais laranjas. Tem como fazer ali o rastreio desse dinheiro, doutor? Não tem como. Inicialmente, na transação, você vai ter ali informações gerais, então são dados gerais, aqueles dados que é o nome da pessoa, né, a identificação pessoal daquele que vai receber o valor. Você vai ter essa identificação. Agora, se houver, de fato, ali uma conduta fraudulenta, aí você precisa, de fato, registrar um boletim de ocorrência e pedir informações, né? Agora, é claro que, eventualmente, esse dinheiro ele vai ter uma movimentação, né? Mas na internet, o registro acaba ficando. Talvez você não atinja exatamente de qual que é a origem, né? Porque muitas vezes existem ali laranjas, né, que são utilizadas, então existem contas que são abertas de uma forma fraudulenta, né? Então está o nome lá, está aberta a conta, o nome da senhora Maria, mas de fato não foi a senhora Maria que abriu, né? Foi um fraudador. Então você vai ter esses problemas, mas você consegue fazer o caminho
né, por onde transacionou aquele dinheiro, né, onde ele caiu inicialmente, se ele foi o formato que ele foi sacado, se ele foi transferido para uma outra conta, então você consegue fazer esse caminho. Doutor, a gente está com o tempo apertado, mas eu queria perguntar para o senhor uma última questão para a gente fechar. Em maio desse ano, o Banco Central anunciou novas medidas de segurança para o Pix. Até porque, como o Danilo comentou, né, são reportagens que mostram o número de fraudes, pesquisas, os ouvintes sabem, tudo isso acontece. Entre essas novas medidas que só entram em vigor em novembro, tem a notificação de infração e também a possibilidade de consultar as informações sobre a chave Pix. Ou seja, a pessoa poderia entrar para ver o que aquela chave Pix tem, se é no nome de uma pessoa, se é uma conta laranja, para tentar ampliar as possibilidades para que a população não caia em nenhum tipo de golpe. O senhor acha que essas medidas vão mesmo funcionar e o que poderia ser feito para melhorar um pouquinho a segurança do Pix, que é tão popular hoje, mas ainda apresenta algumas falhas no quesito segurança? Bem, as medidas vão entrar em vigor, né? Mas inicialmente elas são destinadas principalmente para os bancos, né? Para que os bancos façam a gestão dessa informação. Então, é o banco que vai verificar se há indícios ou não de irregularidade, se aquela conta está tendo alguma movimentação estranha. Então, isso vai ficar não ali ao cargo do usuário final, fazer esse controle e ter acesso a essa informação, mas sim a instituição financeira, né? E a instituição financeira, de fato, ela tem que adotar algumas medidas, porque o problema do golpe não é apenas, né, aquele usuário que foi enganado e fez ali uma transação que não queria, ou alguém que sofreu um sequestro relâmpago e teve que fazer uma transferência ali sob ameaça, mas também está na responsabilidade do banco que abre uma conta sem a segurança necessária, né? Uma conta por laranjas, enfim, sem a documentação necessária que comprove que aquele que abriu a conta é de fato o destinatário. Então, na verdade, precisa-se sim utilizar desses mecanismos, mas é importante também, né, que se tenha um pouco mais de atenção com relação à abertura de contas, né, e que o banco, né, destinatário daquela conta, identificando que a movimentação é estranha, né, que ele faça ali, adote os mecanismos necessários, né, para preservar ali aquela movimentação e para que ele não sirva de palco para fraudes. Muito obrigado, doutor, por participar com a gente. Douglas Silva, advogado especialista em direito do consumidor, sócio do PG Advogados, participando aqui do Bandeirantes Acontece. Esclareceu com certeza muitas dúvidas dos ouvintes. Obrigado, um abraço para o senhor, bom fim de semana. Obrigado, doutor. Um abraço.